Em Belo Horizonte, uma estufa agrícola protege o ciclo das plantas através da radiação solar. Em todas as estações do ano, espécies e mudas raras são preservadas do efeito do tempo. Estufas são estruturas metálicas que permitem que as plantas se desenvolvam de maneira mais rápida. Elas mantêm o ar fresco e favorecem o crescimento dos vegetais. Essas estufas agrícolas, elas são armações, de aço revestidas de plástico. Esse plástico ele é um plástico que ele permite a passagem da luz, da radiação solar, e retém essa radiação solar no seu interior. Isso faz com que a temperatura interna ela suba, gerando o que a gente chama de efeito estufa. É esse aumento de temperatura que vai dar a condição ideal de produção. Na maioria dos equipamentos, a fonte de calor é o sol. Com a temperatura elevada, o interior do ambiente recebe o chamado efeito estufa. Mas para que o local esteja apropriado, a umidade relativa do ar deve ser alta. O efeito estufa ele é bom, mas porém ele tem que ser controlado. Então você controla como? A temperatura não pode ser muito alta não, porque algumas espécies podem sentir. Para que isso não aconteça, você tem sistemas de ventilação em algumas estufas, que pode ser no nosso caso, ou em outras, umas estufas chamada ventilação lateral. Você pode ter um sistema de ventilação na parte de cima também, que retira o excesso de calor, que controla um pouco. E você também pode trabalhar com a questão da micronebulização. A radiação solar atravessa a barreira da estufa. As ondas aquecem o solo, que emite uma frequência infravermelha. O ar quente chega até as camadas inferiores da estufa. Com a utilização do aparelho, é feito o bloqueio dos raios ultravioletas, protegendo os vegetais. A radiação ultravioleta ela não atravessa o plástico. Então, lá dentro você tem a radiação solar sem a radiação ultravioleta. O ideal aí é obter somente calor e não queimadura, que seria o da radiação ultravioleta. Com o aparelho, o tempo de germinação, enraizamento e brotamento é reduzido. Isso favorece principalmente espécies em extinção, como o pau-brasil e o faveiro de Wilson. Uma espécie, por exemplo, que numa condição natural, ela demoraria aí 40 dias para germinar, numa estufa com 10 dias ela já está germinando. Antônio é um dos jardineiros do local. Para ele, é nítida a mudança da produção de mudas, tanto ornamentais como arbóreas. Melhorou em torno de quase 100%. Tanto pela a umidade que tem aqui dentro, que mantém aqui dentro, o calor, isso aí contribui muito para o enraizamento e germinação de semente.